perder o controle, Patrícia? Sim, para os homens seria para a gente não perder o controle. Mas eu também fiz uma adaptação onde eu coloquei uma almofadinha. Ela é solta, doutora, essa almofadinha, que ela é um agulheiro e ela tem ali na base um suporte para você não perder a tesoura. Porque quando a gente está bordando ou não estamos costurando a mão, é muito difícil você manusear isso. O sofá, a TV, o controle, a criança, o cachorro, todo mundo. Então eu dei uma organizada Melhor, né? no nosso pedaço, assim, para ficar um pouquinho mais fácil. E a tesoura eu tenho muito receio de perder a tesoura. Então eu deixei ela bem presa. O cuidado também que nós tivemos foi na nossa almofadinha. Eu coloquei uma aba para podermos espetar as agulhas, porque eu trabalho com agulhas de diferentes espessuras e para algumas funções, e no miolo eu deixei para os alfinetes. E essa é a coleção Paris, né, Cris? Está muito bonita. Coleção Paris, que está fazendo o maior sucesso e Muito muito bonita. bonita. Ali já a Cris vai comentar das coleções, né? Que ela traz para o mercado de costura, de patchwork, sempre essas coleções coordenadas, onde ela ajuda a desenvolver aí uma estampa principal e as outras que fazem parte do composê. Mas vamos para a nossa aula, depois eu prometo que eu mostro aqui os tecidos que a Cris fez questão de trazer aqui para o nosso programa. Isso mesmo. A inspiração para poder fazer essa peça, o que, né? O que eu colocaria nessa peça para que ela ficasse interessante, foi nos bistrôs franceses mesmo. Eu gosto muito, essa imagem da torre é meu fascínio, eu adoro. E ela tem bem a bandinha de todas aquelas, como chama? Os toldos parisienses, né? Que nós Chique, costumamos, bem bacana. E de olho para français? Oh. Não, me também não. Mas tomei muito café ali, bem bacana, Sei. e isso me recorda muito, eu gosto bastante. Então a nossa inspiração foi essa, para buscar um toldo francês, daqueles cafés incríveis, não só para quem visita, mas do cinema. Ontem assisti um filme francês incrível, e era exatamente isso. Mas a peça já estava pronta, uma inspiração bem bacana. Eu busquei, doutor, para fazer essa peça, valorizar primeiro o tecido com a torre, que eu acho que é importante. Eu sempre busco e penso muito no quê? Eu tenho que pegar a base principal, fazer com que ela enalteça as outras, para que ela não se descomponha e que nenhuma das outras partes da peça chame mais atenção daquela que eu desejo. Então, eu escolhi o corpo, toda dela de torre, porque eu acho que é a parte... Que é o principal. Que é o meu corpo principal. Depois nós temos todo o traçadinho, que é o vermelho. Aqui, né? Embaixo, que a gente tem o traçadinho, que eu adorei, que eu fiz o acabamento, ele realça muito. E esse de baixo, que é o nosso composê final, que é o tecido estonado. Meio cinza, o cinza, ele tem uma textura muito agradável. Então, sempre buscar enaltecer aquele que você acha que é o seu tecido importante e fazê-lo dessa forma. Essa parte de cima, o nosso patch, na verdade, é a nossa aplicação. Eu escolhi trabalhar com termocolante, ao invés de fazer isso com dobra na ponta da agulha. Por conta da textura do tecido, ela me permite uma grande facilidade. O termocolante é excelente. Perfeito. Então, vamos para as medidas que nós temos aqui. Nosso câmera vai invadir aqui, não é todo dia que a Patrícia Washington vem aqui, então a gente quer mostrar sempre as melhores imagens para todos vocês. Eu decidi o corpo, então, de torre, cortei 41 por 70. Na verdade, eu aproveitei praticamente toda a largura do meu tecido, né? Um tecido nacional, nós temos cerca de 1,40 m de largura. Eu fiz ele com 70 centímetros por 41 centímetros de largura. Aqui eu tenho os bolsos. Nós necessitamos de um corpo todo de Torre Eiffel, 2 bolsos no tecido estonado cinza, 18 por 42, sempre eu faço maior. Tecido de fundo, lembrem-se, eu tenho tanto manta quanto forro maior. Então aqui aproximadamente eu agrego 3 centímetros ao redor da minha peça, eu vou ter 76 por 45 aproximadamente aqui. Essas são as partes necessárias. Nós trabalhamos com termocolante, que é uma coisa bastante simples e fácil de nós fazermos. Eu encontrei, doutor, dessa vez eu não fiz os meus moldes franceses, eu encontrei este formato numa loja de artesanato que eu frequento, e ele tem 2 formas. Ele tem curvas pequenas e tem curvas grandes. Eu fiz os 2 modelos para que vocês observassem qual seria o mais interessante. O termocolante é uma entretela onde ela tem uma película áspera, como se fosse um plástico, e um papel do outro lado. Eu traço o que eu desejo na parte de papel,
Posso traçar, tanto faz, posso traçar com canetas ou com lápis, para mim é indiferente. No meu caso, eu fiz o par, porque eu necessito de 2 partes. Eu já fiz o par rebatido. Já destaquei a minha tira de tecido vermelho. Observem aqui, este tecido, ele tem lanças para baixo e lanças para cima. Então, não se preocupem com o sentido dele. Essa textura aqui no fundo é que faz esse brilho bem bonito. Eu aplico o termocolante sobre o nosso tecido no lado do avesso. Aqui, deixa só eu puxar aqui para mostrar para vocês. O termocolante, quando eu tenho que trabalhar, eu trabalho com ele numa medida e o tecido sempre noutra medida. Porque eu não gosto de trabalhar justo por conta que ele suja. O termocolante é uma peça que ela suja muito o nosso ferro e a nossa tábua de passar. E me desagrada muito. Não é uma coisa que... Aqui eu abri a peça para mostrar melhor pro pessoal, mas depois a gente vai colocar no nosso sofazinho. Parece aqui o jogo americano aberto, mas é para você colocar no pezinho do sofá, né, na lateral do sofá. Só para o pessoal ter uma noção, né, que você falou que está dos dois lados com a mesma... Com a mesma peça, exato. E eu tenho divisão de bolsos. Como eu também pensei nos controles remotos, um dos lados do bolso eu não tenho divisão, que é do lado oposto a que ele está ali, ó. Esta parte da tesoura tá com os botões, do outro lado... Isso mesmo. Tá. Eu também coloquei os botões na parte que não há divisão, para eu poder manter o design. Eu sou muito simétrica. Perfeito. Então eu gosto dessa parte. Os botões aqui, ó, só para mostrar aqui, ó, desses aonde dois lados. Eles estão fechados. Tem os botões e aqui na outra circunferência também os mesmos botões. Aqui vermelho no vermelho não aparece tanto, mas ótimo. Tá? Agora, no termocolante, já com o tecido que eu apliquei o termocolante no avesso, eu recorto rente. O termocolante, ele me proporciona um bom acabamento. Eu apenas corto rente. O que nós recortarmos é o objetivo que nós teremos no final, por isso bastante atenção. Usem tesouras afiadas, de pontas bem firmes e bem finas para que vocês obtenham isso de uma maneira bastante adequada. Para você que está ligando agora a televisão, estamos com Patrícia Washington dando um show aqui de costura, uma peça exclusiva de patchwork com os tecidos da Cris Maser. Já a gente vai mostrar as coleções, os lançamentos, as novidades que a Cris Maser traz para o mercado de costura. Aqui no caso, doutor, como eu fiz as duas partes juntas, eu deixei uma distância e recortei. Eu já trouxe uma parte aqui já recortada para que vocês vejam, ó. Eu recorto ele rente e agora sim eu vou aplicar aqui nos meus bolsos. Então eu disse a vocês que eu tenho os bolsos com, como se diz? 18 por 42. Eu também posso já preparar, já passar isso daqui a ferro sobre a minha manta acrílica e posso aplicar por cima. Aqui eu só trouxe para vocês exemplificando. Outra coisa que eu trouxe para vocês é... A manta acrílica, nós temos uma sobra muito grande, quando nós fazemos muitas peças. Ela também pode ser emendada. Utilizem todas, meninas. Olha que interessante, reaproveitamento de materiais. Não Gostei, desperdicem, porque a manta acrílica é um material 100% utilizável, 100%. E eu fiz questão de não cortar para trazer isso daqui para vocês. Ó, vou deixar aqui porque eu preciso pegar uma peça. E eu não recortei, que era justamente para que vocês vissem isso. Tá bem? Ó. Todas essas linhas, eu dei uma riscadinha aqui com lápis, para vocês verem que nós podemos utilizar. E como aqui nós vamos fazer quilt livre, não há problema, mas a gente já vai falar já disso. Eu tenho agora aqui a minha peça, no caso aqui eu estou mostrando a peça grande. Eu venho para a minha máquina de costura, no meu caso aqui eu coloco ela no número 18. Verifiquem para vocês aí qual seria a de vocês. O ponto, né? Que é o ponto caseado. Eu trabalho com caseado da direita para a esquerda. Eu sou destra. As meninas que são canhotas trabalhem com outro número de pontos, que é da esquerda para a direita. Ótimo. Simplesmente tudo isso porque a facilidade que vocês têm de manuseio. Ok? Eu já ajustei o meu ponto, eu estou utilizando uma linha de quilt cinza para combinar com a minha peça. Eu adoro cinza com vermelho, é uma coisa que me agrada bastante. O ponto caseado, ele deve começar aqui, ó, rente ao tecidinho vermelho e ele penetra no tecido vermelho. Ele não deve sair daqui, ele deve ficar rente. Uma boa aplicação, este cuidado deve ser tomado. Eu vou fazer uma demonstração aqui para vocês rápido. Ó, ela vem pra frente
pro lado, para frente, pro lado. Existem muitas máquinas que vocês podem ajustar isso em vários tipos de ponto. Eu fiz aqui numa velocidade lenta, eu vou aumentar por conta da minha destreza aqui, tá bom? Aqui que eu digo a vocês que tem que ficar rente, nesta parte aqui, ó. Esta parte. Aí, ó. Essa sapatilha de ponta Certo? aberta ajuda, né? Muito, ó, Patrícia? muito. Se eu tô com a sapatilha de metal, eu já não consigo, ok? Então, esta aqui é a nossa parte. Eu vou chegar até mais um pouquinho aqui, para nós já passarmos para o nosso próximo passo. Sempre a agulha pegando rente ao tecidinho vermelho. Este contorno vocês vêm fazendo com bastante cuidado. Para fazer aqui o cantinho, vocês vão subir. A mão aqui, ó, fechou de um lado, espetou. Ela vai vir pra frente e vai pro ladinho aqui já, não vai? Ó, esse ladinho, ele tem que ficar aqui, ó. E ela vai voltar. Eu já vou virar. Ela vai vir pra frente e já vai vir pro lado. Olha Acho que deu pra mostrar, não? Que imagem linda do nosso câmera Márcio, hein? Perfeito, mostrou Ó. a viradinha certinho. Tá bem? Esse daqui é o cuidado que nós devemos ter em toda a nossa peça, ok? Agora eu já trouxe um passo já mais adiantado para que vocês já vejam como nós podemos fazer. Esta hora, doutor, é a hora que eu falei que eu já poderia ter feito também sobre a manta acrílica. Você tem o outro efeito. No meu caso ali, eu não tenho ela na manta. Eu Tá. só fiz para demonstrar aqui realmente para as meninas verem. Feito isto, nós vamos para a nossa parte de acabamento, que aqui eu corto o quê? Sempre uma tira de 5,5 centímetros, acabamento padrão de colcha, que eu faço como? Passo a ferro. Deixa eu só tirar aqui uma partezinha, para não ficar confuso. Passo aqui a ferro. Dessa mesma forma, nós vamos estar fazendo o acabamento da peça, ok? Dobro. Até o final. Dobro e dobro novamente. Antes de rebater a costura. E aí sim, pelo lado do direito da peça, eu alfineto e faço uma costura exatamente aqui. O meu bolso já está pronto, ok? Perfeito. Agora, o que nós temos? Que preparar, então, o corpo da peça. A peça, eu tenho tecido Qual a medida dele mesmo? 41 por 71, mais forro e mais manta. Coloquei o tecido bege para destacar bastante aqui para vocês. Fiz um quilt livre, não sou baralde. Atenção, a minha colega, ela é especialista, eu não sou. Fiz um quilt livre, eu poderia ter feito um quilt em diagonal, com medidas de 5 centímetros, de 8, poderia apenas ter riscado ele horizontalmente, isso daí não me importa. Eu alinho esta peça toda e agora sim eu vou posicionar os meus bolsos. Os meus bolsos eu coloco de baixo para cima, rente, ó, risquei, costurei aqui a minha costura de segurança para que vocês vissem. De baixo para cima, eu crio o posicionamento dele. Deste lado, eu fiz duas divisões, porque eu penso no controle e também penso nos meus acessórios de bordado. Alfineto aqui essa minha peça que já está acabada. Recorto aqui o meu excedente de bolso, que eu pedi 2 centímetros a mais. Preparo isso dos dois lados. Feito isso, eu vou para o meu acabamento. O meu acabamento padrão. Observa aqui, olha, é bem simples a peça. Coloco o acabamento de um lado, passo, viro. Aqui ele já está bem mais explicadinho, que eu já trouxe esse passo aqui adiantado para vocês. E eu vou costurar onde? Deste lado, rente aqui com uma linha vermelha. Da mesma forma, eu vou fazer a parte inferior. Determino o quê? Que dessas duas partes, eu coloco um botão de pressão. Repito do outro lado, mesmo que eu não tenha... Opa, desculpa. Que eu não tenha a divisão, que é no caso da pessoa que quiser fazer disso aqui um revisteiro ou um guardador de controles remotos, ele terá somente uma divisão de botões, tá? Botão de pressão simples. Muito bem. Doutor, você pode me pegar a peça só para eu mostrar uma coisa? Vou levantar aqui, depois eu levo ela no sofá nosso. Opa, tá solta aqui a tesoura. É. Ó, desculpa.
Eu coloquei aqui, ó, para vocês verem, os alfinetes. Esses alfinetes são alfinetes de segurança que, aquele de casa mesmo, de salvar quando a nossa roupa tem problema. 2 pequenininhos. Por que eu pensei nisso? Nem todo mundo borda ou nem todo mundo costura e quer ficar com esta peça presa. Então, aí se ela não tem isso, ela pode ser somente o nosso apoiador de controles. Eu peguei esta peça e fiz ela com o meu miolo vermelho. Linda essa almofadinha. Não é? Ficou De muito 10 charmosa, por né? 15. É. E coloquei as abas de 4 centímetros. Por que eu coloquei essa aba? Simplesmente para que eu espete as minhas agulhas assim, ó. Porque eu uso agulhas de espessuras diferentes. Eu não gosto de espetar aqui. Eu só espeto aqui aquilo que nós temos com cabeça, ok? E para tomar este cuidado, eu fiz o quê? Coloquei uma fita de gorgulhão vermelha, que eu adoro essa mescla. Coloquei um mosquetão na ponta, para que eu possa prender a minha tesoura de bordado, né? Então eu deixo ela aqui, ó, guardadinha, Muito porque essa tesoura interessante tem essa uma ponta ideia, bem viu, fina. Dá? E aqui eu posso tirar. E obviamente que se é o meu sofá, eu já faço as almofadas do sofá de encosto de base das costas combinando. Essa Patrícia. Como é que a gente fala pra Patrícia? Como é que é? Ó, a produção vai Não levar é? isso aqui, porque eu quero mostrar como é que fica no E o sofá. agulheiro pode ser usado avulso Avulso também, né? também. Como ele tá solto. Tá solto, olha lá, ele já encaixa. Enquanto a você produção pode vai usar. levando lá, eu vou pedir pra Cris o tamanho da peça, e aí vocês estão vendo que ela fica assim, bem, Bem caída. bem caidinha dos dois lados, né? Vai depender muito do tamanho do sofá, tamanho da Principalmente medida. do braço do sofá. Do braço, né? Para fazer essa E a peça, eu fiz largura uma dele também, pesquisa. né? Eu tenho braço de sofá de 15 até 40 centímetros. É muita coisa. É, Eu muda falei, como é tudo, que né? eu Depois vou só, as tesouras estão pro lado. caía. É. Falei, não, vamos achar um sofá aqui menor, porque senão esse negócio vai ficar muito grande. Mas ele funciona bastante. Obrigado, viu, menina?